O Kaique não chegou a acordo com o Como da Itália e a negociação esfria. Vamos explicar, né, Matheus? Porque é o seguinte, são 15 milhões de euros, cerca de 88 milhões de reais, né? É o que está dando mais ou menos hoje. E o Cruzeiro quer isso pelos 80% dos direitos do Cruzeiro. Os outros 20% pertencem ao próprio Kaique. Então ele pode fazer com eles o que quiser, negociar com o Como, fazer o que ele quiser. Só que o que acontece? Toda negociação existe uma comissão. Comissão que eu digo é um dinheiro pago aos agentes que fazem essa negociação. O que o Cruzeiro entende? Que não é o Cruzeiro que tem que pagar, é o Como. Porque, na verdade, o Cruzeiro não botou o Kaique à venda. O Como é que colocou os empresários para virem buscar ele. E o staff do Kaique entende que quem tem que acertar tudo é Cruzeiro e Como. E o Cruzeiro falou, não, é 15 milhões, é o dinheiro do Cruzeiro, o restante vocês acertam aí, é isso que está sendo acertado. E também o Kaique, aí é questão de salários, como é que vai ser pago, e o Cruzeiro não abre mão de ficar com parte do Kaique, e como ele tem 20% disso, pode ser até que ele passe essa parte dele para o Cruzeiro para poder ir. As negociações acontecem de várias formas, tá, gente? E com certeza depois a gente vai ter alguma coisa mais clara disso aí. É isso que está emperrando a negociação. Não quer dizer que ele não vá para o Como, quer dizer que neste momento as discussões são essas, e por isso que às vezes uma negociação internacional demora muito tempo, né? Exatamente, Dimara. Cruzeiro tem 80% do Kaique. Em relação ao Cruzeiro e o Como, tudo ok. 15 milhões de euros. Então tá tudo certo. Cruzeiro libera o atleta. Mas aí tem os 20% que fazem parte do próprio Kaique, né? Exatamente. E aí o staff tá negociando diretamente com o Como. E é justamente esses 20% que está travando a negociação no momento. Além dos 20%, Dimara, tem também a negociação atleta e salário recebido. Né? Então os valores... Ele vai receber lá, gente. Exatamente. Então os valores não estão agradando ainda o staff do atleta, não estão agradando o Kaique, por isso que a negociação está emperrada. Então, recapitulando, Cruzeiro tem 80%. Em relação Cruzeiro e Como, tudo ok. 15 milhões de euros. Agora tem esses 20% que pertence ao Kaique, que pertence ao staff do atleta. Então a situação está emperrada. É porque eles querem dinheiro. E o Kaique tem que saber agora, nesse momento, como que ele vai negociar esses 20% que ele tem. Ele vai dar para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro também não abre mão de ficar com parte dele, né? Ele vai passar para o Cruzeiro, né? Ele vai efetivamente manter com o staff e assim o Cruzeiro aumentar, o Como pode, se quiser mesmo ficar com ele, aumentar o valor, né? Pode acontecer também, né? Talvez uma série de situações, né? E talvez seria até mais interessante, né, Dimar? O atleta passando parte da porcentagem pro Cruzeiro. É o que deve acontecer, que é o que deve acontecer. O Cruzeiro arcando com parte desse valor, a negociação acontecendo de fato, e aí o clube mantém esse percentual para, em caso de uma possível venda lá na frente, em caso de uma possível negociação, que certamente deve acontecer, até porque o Kaique é um lateral já predestinado à seleção brasileira no próximo ciclo, na próxima Copa do Mundo, no trabalho do Carlo Ancelotti. Então, provavelmente, essa eventual venda lá na frente, a longo prazo, deve acontecer. Mas, pelo menos, no momento, o Kaique segue como lateral esquerdo do Cruzeiro, que já tem o Rojas, que chega para ser essa eventual peça de reposição à provável saída do Kaique, mas que, ao que tudo indica, né, com o Kaique permanecendo, chega para brigar por posição. Então, essa é a situação de momento envolvendo Kaique, Cruzeiro e Como, viu, Dimar? É isso, então vamos aguardar aí o que deve acontecer, né? O Pedro, inclusive, estava fora do Brasil, né? Chegou no final de semana, então é o que eles devem começar a acertar. Agora, no caso de contratações, eles estão meio quietinhos, né? Por enquanto só o Rojas. Por enquanto só o Rojas, a gente Pelo sabe... que a gente esperava, né? Que fosse a gente que esperava mesmo, né? Ninguém falou nada. Quem estava esperando era a gente. Mas também muito em cima das entrevistas dadas pelo técnico do Cruzeiro, ele falando mais ou menos das posições que eram necessárias para ele, né? Exatamente, até mesmo aqui no Tempo E a avaliação também, né? A gente não pode deixar de lembrar de que ele fez uma avaliação. No ano passado o Jardim fez a avaliação, depois que ele fez a avaliação ele falou, não precisa de ninguém, e deu no que deu.
né? Então ele também teve uma avaliação para fazer por lá, né? Sim, até mesmo aqui dentro do Tempo Esportes, no Toca 4, a gente já vinha debatendo essas peças, essas carências no elenco do Cruzeiro. Hoje você já tem um Otávio estabelecido na posição, então acredito que a função de goleiro, a posição de goleiro já não é mais uma prioridade em relação à comissão técnica e em relação à diretoria. Então o Cruzeiro está muito bem resolvido e tem o Cássio, né, para voltar em setembro. Claro, vai ser aquele trabalho um pouco mais reduzido, o Otávio segue como titular do Cruzeiro, tem o Matheus Cunha também, que não vive uma boa fase, mas pelo menos com o Otávio acertado e mantendo a regularidade, então hoje a posição de goleiro já não é uma prioridade em termos de contratação. Você tem a figura de um zagueiro que também era necessária dentro do Cruzeiro, dentro desse elenco, até porque o Jonathan Jesus é um jogador sondado pelo futebol europeu. Também tem proposta, tá, Exatamente. Gente? Oficial não chegou nada, mas sondagens foram feitas e não foi só de uma equipe da Europa, não. E a mais recente delas do Zenit, né? Então, Jonathan Jesus, a gente sabe, um zagueiro muito promissor. Não vai, tá? Vou ser muito sincera, porque eu acho que ele, na idade dele e tudo mais, iniciando um novo ciclo aí de Copa do Mundo, eu acho que pra lá não vai, não. Mas é um zagueiro muito novo, né? Se não tiver portas abertas no futebol russo, no Zenit, certamente vai despertar interesse de outra equipe europeia. E tem a função também de um primeiro volante para ser a reposição ao Lucas Romero, que é uma outra posição que a gente também batia muito na tecla, sobretudo no Toca 4 com o Rafa Nobre, né? Cruzeiro precisa de um primeiro volante para ser essa reposição ao Lucas Romero. Hoje o Cruzeiro não tem essa figura quando o Romero está ausente. Às vezes o Lucas Silva é deslocado para aquela função, às vezes o próprio Matheus Henrique entra no meio de campo para compor ali uma linha de meio de campo mais defensiva. Então o Cruzeiro precisa de um primeiro volante para ser esse substituto imediato, para ser essa alternativa imediata ao Lucas Romero. E além desse volante, Dimara, tem a figura do ponta também, né? Do jogador de lado de campo, que também é uma necessidade do Cruzeiro desde o ano passado com o Leonardo Jardim. Cruzeiro que tem o Sinisterra, que é um jogador muito técnico, um jogador que tem futebol, tem bola para brigar de fato pela titularidade no Cruzeiro, mas que não consegue ter uma sequência de jogo devido às lesões. Além do Sinisterra tem o Arroio, que foi titular com o Leonardo Jardim, que oscilou no início da temporada 2026. Então é um Cruzeiro que ainda tem essas carências no elenco, mas ao que tudo indica, apenas o Rojas será contratado nessa janela. Vejamos se surge uma oportunidade de mercado nesse meio tempo, né, Edmar? É verdade. Ô, Duda, o que você acha disso tudo? Tem a saída do Japa aí que já tá quase oficializada, né? Pra onde mesmo? Mirassol, emprestado até o final de 26, viu, Edmar? Já tá acertado, tem mais jogadores aí que devem sair, o próprio caso do Chico da Costa lá, né, e todo mundo, pererê, pororó, né, melhor, eu acho melhor ir mesmo. Enfim, Duda, o que você acha dessa movimentação toda? Então vamos lá, de nome por nome. Primeiro, o Japa eu acho que vai ser muito importante pro atleta para ganhar minutagem. Eu acho. Minutagem e amadurecimento, principalmente o Mirassol, que tá jogando Libertadores, tá numa situação não muito fácil no Campeonato Brasileiro, mas tenho certeza que a qualidade técnica, a obediência tática do Japa vai agregar muito ao Mirassol. E o Rafael Guanais é um excelente técnico, então ele vai saber aprimorar ali bastante, potencializá-lo. E aí vamos pro Chico da Costa, né? A questão do Chico da Costa é que ele não deveria nem ter vindo pro Cruzeiro. Vamos ser bem chulos tirou mesmo. O Chico da Costa. Não, pelo amor. É melhor nem querer a resposta. Eu acho que eu prefiro a ignorância nesse momento. Prefiro ficar sem saber de onde que tiraram esse Chico da Costa. Mas é um cara que não conseguiu agregar pro Cruzeiro em momento algum. Mas trouxeram o Chico da Costa para ser uma opção para ser reserva. Do nível que o Cruzeiro tá e do nível que o Cruzeiro tava na temporada passada, o Chico da Costa não poderia nem ser cogitado como reserva desse time. Verdade. Vamos lá. Ele fez algum gol? Menino, eu acho que não. Acho que não. Não, né? Não. Nenhum. Eu me lembre, Pra centroavante é dose, hein? Vou te contar um negócio. E aí, o outro nome também, que é o Kaique, né? O Kaique, pra ele eu acho que seria muito importante se essa negociação desse certo. Também acho. No sentido de... É a mesma situação do Japa, de amadurecimento. Ele vai jogar Champions League, ou como tá classificado. Ele vai ter uma rodagem internacional e ainda mais uma rodagem europeia, que aí é outro nível mesmo. Pro Kaique seria muito interessante.
Zenit. Mas é claro, se ele ficar, melhor ainda dependendo pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai ter 2 laterais ali, titulares na ala esquerda. Até a forma de jogar também. Exatamente. E tem mais algum nessa lista, Matheus? De saídas? Tem o Bruno Alves. Bruno Alves agora também, o Wallace, você já viu, né? Aí você falou também de Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus é porque ele tem proposta. A intenção do Cruzeiro não é vendê-lo, assim como o Kaique, mas ele tem proposta. Mas o Jonathan Jesus, né, que é no caso do Zenit, pra ele eu acho que nem seria muito favorável. Não, eu acho que ele não vai. Pro Zenit não vai. Esses mercados que a gente continua chamando de alternativos, né, eles não são bons para jogadores muito novos, né? Eles escondem lá, acabou. Você tá começando um ciclo de Copa do Mundo, né? Praticamente não, vai começar um ciclo de Copa do Mundo praticamente um mês depois você já tem amistoso da seleção brasileira que acabar a Copa. Então, pra esses caras não vale ir pra lá, porque eles querem outras coisas. E assim, eu sendo bem sincera. Hein? Será? Não sei. Dinheiro. Mas pro nível do Jonathan Jesus, eu acho que existem atletas e atletas. O Jonathan Jesus, ele tem muita margem de crescimento ainda, e eu tenho certeza que ele pode pintar em clubes bem maiores que o Zenit. Vamos pegar o caso do Gerson. Sim. Vamos ser sinceros, o Gerson provavelmente não tá na seleção brasileira porque ele foi pro Zenit. O que ele entregou lá? A gente pelo menos não acompanhou. Então o Jonathan Jesus, acredito que nesse momento da carreira dele não seria uma escolha muito viável e inteligente por parte dele. Acredito que se receber uma proposta talvez mesmo do futebol sul-americano ou do futebol europeu propriamente dito, né, que tá disputando os torneios da Europa, seria bem mais interessante pro atleta. E nesse nível que ele tá rendendo, com certeza alguma coisa vai pintar. O Wallace é outro que simplesmente não aconteceu no Cruzeiro e de forma lamentável, porque era um cara... Não tem nem propósito, velho. Não tem nada. Porque a questão do Wallace, a gente ainda esperava alguma coisa dele pelo que ele entregou na Udinese, né? Que foi o ladrão de bola, chegou badalado. Não, é assustador o que ele não fez no Cruzeiro. Exato. Não é efetivamente por causa do Wallace, é pelo que a gente sabia que ele poderia fazer, né? Sim. Não aconteceu nada. Trocou de treinador 3 vezes, não aconteceu, né? E o Bruno Alves, né, por último, que é um jovem da base, é ambidestro, é um menino que poderia muito agregar o elenco do Cruzeiro. Pra voltar, né? Mas acredito que também não teria margem pra... ser desenvolvido. Eu acho que ainda com o Arthur Jorge, talvez ele teria alguma abertura ali, pelo menos. É bom a gente relembrar que o Arthur Jorge, ele fez a maioria da sua carreira em categorias de base, do Braga principalmente. Passou por tudo que é categoria de base de lá. Então, talvez ele teria uma abertura, mas dificilmente ele teria alguma chance no elenco, viu? Eu também acho. Agora, posso fazer uma pergunta pros companheiros? Pode, rapidamente, que eu preciso ir pra lá pra poder voltar pra seleção, por favor. Tá bom. Eu sempre ouvi e vi falar bem do Japa. E eu confesso que eu não tenho, assim, conhecimento de detalhes e nem reparei, evidentemente, as situações dele. Mas todo mundo falava muito bem do Japa. E quando ele entra, consegue uma chance, multifunções que ele pode fazer em campo e é capaz de jogar. Por que entrou o treinador, saiu o treinador e ninguém entrou nas graças do Japa? O Japa, ele teve uma lesão crônica, uma lesão mais grave no final de 24. E desde então ele não conseguiu ter ritmo no Cruzeiro. De fato, nas categorias de base ele foi muito bem. É um jogador que tem como função primária, né, o meio de campo. É um segundo volante, jogador que chega bem ao ataque, tem um bom passe, que pode jogar de lateral esquerdo também e um pouco mais avançado como meia esquerda. Só que não conseguiu ter essa sequência justamente devido à lesão que ele teve no final de 24. E desde então não conseguiu se firmar, né? Mas é um jogador muito promissor. Tomara que tenha rodagem no Mirassol, que consiga jogar, que consiga minutagem. Porque para ele vai ser bastante importante. Mas, de fato, viu, Colombo? É um jogador que tem como característica essa polivalência. Eu sempre vi falar muito bem dele e assim... O Rafa fala muito bem, né? Exato, o Rafa Nobre. O Rafa Nobre tá em Porto Seguro, né? A delícia, Posso que ele tá vendo a gente agora, com certeza. Chamou à toa, hein, chefe? Tá vendo a gente agora, com certeza. Aquela brisa que não é necessariamente do mar às 2 da tarde, eu vou te contar um negócio. Mas eu vi todo mundo falar muito bem do Japa, né? E assim, é mais um garoto que não vira e que passa treinador. Vem treinador, vai treinador e ele não ganha lá a sua oportunidade. Outro que eu me lembrei rapidamente, Liberato, você vai se lembrar, eu acho que é da mesma safra, me corrija se eu estiver errado. E todo mundo botava muita fé no garoto, né? Foi emprestado pro América, agora pro ABC, que é o Josepher, né? Acabou não acontecendo. Exatamente. São do mesmo pacote ali, não são? O Josepher, ele é de uma safra talvez um ano antes. O Josepher é um ano mais velho do que o Japa. E o Josepher também entra nessa mesma seara, de um jogador polivalente, um jogador que faz mais de uma função. Me lembro que a primeira oportunidade do Josepher no Cruzeiro foi na Série B de 22,
com o Paulo Pesolano. Na época, o Josepher, ainda nas categorias de base, era um lateral pela direita. Depois que ele se transformou em um ponta e, posteriormente, em um volante. Ele joga a final da Copa São Paulo de 24, aquela Copa São Paulo que o Cruzeiro perde para o Corinthians, como volante, como segundo volante, jogando por dentro. Mas, infelizmente, um jogador que também não aconteceu no América na temporada passada. Ele teve algumas oportunidades com o Enderson Moreira, depois com o Alberto Valentim, não conseguiu se firmar, mas é outro, né? Outro jogador que também... Mas aí nem o América inteiro não tá conseguindo se firmar, né? Mas é aquela questão, o Josepher também, infelizmente, assim como o Japa, não teve uma boa sequência no Cruzeiro, não virou. Tá no ABC, não é isso? Tá no ABC. O Rafa Sorriso tá chegando por aqui, tá dizendo o seguinte: o staff do Kaique vai acabar demandando a carreira dele. Não é bem isso, isso é negociação, gente, e é normal que aconteçam essas situações, né? O Everson Andrade já tá aqui também, tá dizendo: Gerson no Flamengo seria convocado. O Gerson, se não tivesse saído do Flamengo, ele teria sido convocado. E se tivesse vindo pro Cruzeiro já começado bem, teria sido convocado. A seleção brasileira não tem um jogador como ele. A gente sabe que ele teria sido convocado, mas ele fez opção, né, na saída dele, a opção, como o Colombo até falou agora há pouco, né, da questão do dinheiro, né, às vezes o futebol russo oferece muito dinheiro pelo Jonathan Jesus, é o que aconteceu com o Gerson, a opção foi estrategicamente econômica e aí cada um arca com aquilo que, né, decidiu para a vida.